Maximé jagunçada! Bem-vindos e bem-vindas a Urucuia, um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras no nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. E lá vamos nós para o episódio 78 do Urucuia Podcast. Esse episódio se chama As Mãos de Diadorim. Hoje a gente vai ouvir a parte 1, ele é dividido em duas partes, tá? Então vamos à parte 1 do episódio 78, As Mãos de Diadorim. Começando com uma passagem lá para o final do livro, em que Riobaldo, muito choroso, melancólico, fala: Diadorim, Diadorim. Meus buritizais levados de verdes, buriti do ouro da flor. Não sei quantas vezes li Grande Sertão Veredas, mas sei que agora experimento duas sensações. Cada leitura parece ser a primeira, pois as descobertas continuam, como se véus fossem sendo levantados sem parar e uma espécie de livro infinito ao gosto de Jorge Luiz Borges. Um sentimento, todavia, permanece. Toda vez que Diadorim aparece, a página e a narrativa se iluminam. O próprio Riobaldo chama a nossa atenção para a luz que Diadorim fornecia. Já disse ao senhor? Dia a dia ele raiava em formosura. E mais adiante, há uma passagem ainda mais explícita, em que os olhos de Diadorim são capazes de iluminar a escuridão da noite. Vigiei Diadorim. Ele levantou a cara. Vi como é que olhos podem. Diadorim tinha uma luz. Reponho, entanto já estava a noitinha escurecendo. Aquela escuridão queria mandar os outros embora. O que Diadorim reslumbrava, me lembro de me lembrar, enquanto Deus dura. Esta imagem também se faz presente no encontro de Riobaldo com o menino Diadorim, sobre o qual falaremos mais adiante. Eu vi o rio, via os olhos dele. Produziam uma luz. Para Riobaldo, a companhia de Diadorim é uma espécie de fluxo, um rio de sentimento a correr incessante. E Diadorim parava calado, próximo de mim, e eu concebia o verter da presença dele, quando os nossos dois pensamentos se encontravam. Que nem um amor no ao escuro, um carinho que se ameaçava. No livro, a primeira menção a Diadorim se dá em media res, sem explicação, quando em meio à guerra, Riobaldo foge da batalha e cai dentro de um buraco, com medo de morrer. Nessa hora, não para de pensar no amigo, quer passar o que acredita serem seus últimos momentos assim, pensando em Diadorim. Seu pensamento voava reto para ele, e com Diadorim ele se abraçava em espírito. O espírito levava a primazia sobre o corpo, porque o abraço e o contato físico entre os dois, dada a situação em que se encontravam, era raro, complicado e perigoso. Tudo começara, sabemos, com o encontro de Riobaldo adolescente com o menino Diadorim à beira do Rio de Janeiro. O menino irá desequilibrar Riobaldo, arrancando-o da passividade de criança pobre, ali parada para receber esmolas e pagar uma promessa feita pela mãe. A transformação começa com o olhar e o sorriso do menino, atraindo Riobaldo sem nada dizer. Mas a barreira é mesmo rompida com o toque da mão do menino, feito mágica. Ele me deu a mão, para me ajudar a descer o barranco. Este simples gesto, ajudando Riobaldo a enfrentar seus medos, permite o contato das mãos, deixando Riobaldo embaraçado. O menino tinha me dado a mão para descer o barranco. Era uma mão bonita, macia e quente. Agora eu estava vergonhoso, perturbado. Ainda neste episódio, mais uma vez o menino Diadorim irá tomar a mão de Riobaldo. Desta vez sem uma necessidade prática. É o trecho em que Riobaldo está de frente para Diadorim na canoa que faz a travessia do perigoso e imenso rio São Francisco, com suas águas turvas e agitadas.
Quando Riobaldo resolve encarar seu medo para não ser diminuído diante de um amigo, o menino de Adorim, satisfeito, toma sua mão e lhe faz carinhos. E o menino pôs a mão na minha. Encostava, ficava fazendo parte melhor da minha pele. No profundo, desce a minhas carnes alguma coisa. Era uma mão branca, com os dedos dela delicados. Você também é animoso, me disse. A alegria e a felicidade de Riobaldo são incomensuráveis. Amanheci minha aurora. Só que agora ele travava o primeiro contato com o sabor acridoce da paixão proibida por Diadorim. Mas a vergonha que eu sentia agora era de outra qualidade. De qualquer forma, foram novamente as mãos de Diadorim o elemento catalisador da mudança na alma de Riobaldo. O contato do feminino com o masculino é arrebatador. Assim será ao longo de toda a narrativa. O toque das mãos de Diadorim alterando, emocionando, impactando Riobaldo de uma forma ou outra. Ele está sempre atento a elas. Tão bonitos braços alvos, em bem feitos, e a cara e as mãos avermelhadas e empoladas de picadas das mutucas. É como se tivesse até, sentindo pena daquelas mãozinhas tão bonitas sendo picadas pelas mutucas. Era a mão melhor de Diadorim que lavava as roupas dos dois. As mesmas mãos sabiam segurar o fuzil, empunhar a quiçé para cravá-la no rapaz que desafiara ele e Riobaldo às margens do velho Chico, ou, se fosse o caso, bater naqueles que o desafiassem, como o Fancho Bode. Mas o que chama mesmo a nossa atenção durante a leitura são os momentos em que a mão ou as mãos de Diadorim tocam Riobaldo. Riobaldo nunca passava incólume pelo contato com as mãos de Diadorim. Conforme, por exemplo, quando eu me lembrava daquelas mãos, do jeito como se encostavam em meu rosto quando ele cortou meu cabelo, sempre. Quando o contato era proposital, visando expressar um sentimento, a comoção sentida por Riobaldo é desmedida. E Diadorim sabe disso. Toca Riobaldo nos momentos de crise, visando convencê-lo. É assim quando quase brigam por causa de Nhorinhá e sua mãe. Riobaldo ameaça ir embora do bando de Medeiro Vaz, e nesse momento, Diadorim pôs a mão em meu braço, do que me estremeci de dentro, mas repeli esses alvoroços de doçura. Me deu a mão, e eu... Mas era como tivesse uma pedra pontuda entre as duas palmas. Com raiva, Riobaldo resiste. Mas depois que Diadorim lhe conta o grande segredo de que era filho de Joca Ramiro, o amigo se acalma. E Riobaldo volta a pensar em Diadorim com toda a paixão depois que este volta a tocá-lo, mesmo que brevemente. Tinha tornado a pôr a mão na minha mão, no começo de falar, e que depois tirou. Se espaçou de mim. Mas eu nunca senti que ele estivesse melhor e perto pelo quanto da voz, de uma voz mesmo repassada. Coração, isto é, estes pormenores todos. Foi um esclaro. O amor já de si é algum arrependimento. Abracei Diadorim como as asas de todos os pássaros. Aqui eu acredito que ele não abraçou fisicamente, não. Ele abraçou na imaginação. Quando Riobaldo retorna ao bando de Medeiro Vaz, depois de uma longa viagem, Diadorim economiza palavras para falar na saudade que sentiu, simbolizada mais uma vez por um aperto de mão que deixa mais uma vez Riobaldo sem graça. Ao menos Diadorim me chamou a departe. Ele tramava as lágrimas. Amizade, Riobaldo, que imaginei em você esse prazo inteiro, e apertou minha mão. Avesso fiquei, meio sem jeito. Anos depois do episódio do de Janeiro, Riobaldo irá reencontrar o menino, agora com o nome de Reinaldo. Riobaldo arma o abraço, mas o amigo se afasta. Mas não nega o aperto de mão, e diz Riobaldo, por ele se poderia entender tudo. O menino me deu a mão. E o que a mão diz é o curto. Às vezes, pode ser o mais adivinhado e conteúdo. Isto também. E quando Reinaldo revela ao amigo que seu nome é Diadorim, a mão e os olhos se combinam, para encantar Riobaldo. Ele me deu a mão. Daquela mão eu recebia certezas, dos olhos, os olhos que ele punha em mim, tão externos, quase tristes de grandeza. Deu alma em cara. Adivinhei o que nós dois queríamos. Logo eu disse, Diadorim, Diadorim, com uma força de afeição. Ele sério sorriu, e eu gostava dele. Gostava. Quase sempre é Diadorim que toma a iniciativa de tocar Riobaldo, já que o inverso era tacitamente proibido e até perigoso, pois Diadorim era bravo guerreiro. Algumas vezes,
Riobaldo pensa em quebrar, tenta ou até mesmo consegue quebrar esse tabu. Em certa ocasião, ele desiste diante do olhar do amigo. Teve um instante, bambiei bem. Foi mesmo aquela vez? Foi outra? Alguma foi, me a lembro. Meu corpo gostava de Diadorim. Estendi a mão para suas formas. Mas quando ia bobamente, ele me olhou. Os olhos dele não me deixaram. Diadorim, sério, testalto, tive um gelo. Do outra feita, em um arrobo de paixão, põe-se a desejar. Que mesmo no fim de tanta exaltação, meu amor inchou de empapar todas as folhagens, e eu ambicionando de pegar em Diadorim, carregar Diadorim nos meus braços, beijar. As muitas demais vezes, sempre. Ao menos uma vez, ele aproveita a distração de Diadorim com a chegada de um emissário dos Hermógenes, propondo uma trégua provisória, para roubar a mão de Diadorim, que reage assim que percebe. Reparem que Riobaldo, contando ao doutor muitos anos depois, não assume a responsabilidade do ato, como se sua mão tivesse vontade própria. Mas minha mão, por si, pegou a mão de Diadorim. Eu nem virei a cara. Aquela mão é que merecia todo o entendimento. Mão assim apartada de tudo. Nela um suave de ser era que me pertencia. Um calor. A coisa macia somente. São as palavras? Mas aí espiei para Diadorim. E ele despertou do que tinha se esquecido, deixado de sua mão, que ele retirou da minha outra vez, quase num repelão de repugno. Nesta passagem, ele volta a falar do calor e da maciez da mão de Diadorim, e de como aquele toque confirmava o amor dos dois. Nela, um suave de ser era que me pertencia. Mas na maioria das vezes, Riobaldo apenas ansiava por tocar Diadorim, sem realizar seu desejo. Eu tinha súbitas outras minhas vontades, de passar devagar a mão na pele branca do corpo de Diadorim, que era um escondido. Essa foi a parte 1 do episódio 78 do Urucuia Podcast. Eu sou o Marcos Alvito, como vocês já sabem, né? E em breve vamos gravar e colocar no ar também a parte 2, a parte definitiva desse episódio que se chama As Mãos de Diadorim. Essa foi a parte 1. Então, muito obrigado, gente. Um grande abraço. Se puder, deixa aí um comentáriozinho, né? Manda uma mensagem que sempre alegra a gente, tá bom? Dá uma mão. Um abraço, grande abraço. Maximé. Quem tá dormindo acordais, quem tá dormindo acordais, quem tá dormindo acordais, a casa agora adentrais, quem tá dormindo acordais, quem tá dormindo acordais, quem tá dormindo acordais. Peço licença ao Senhor, trago cantigas de paz, viola fina ensaiando, o pôr do sol nos quintais, passarinho vem se achegando, som entre os laranjais.